Muito bem. Então, só para retomar o que nós estávamos dizendo, uma pequena recapitulação logo no início. Não é? Nós vimos que, para nós falarmos de moral das virtudes, nós precisamos entender que existe um Criador e que nós somos criaturas. Ou seja, eu não me faço. Eu não sou minha origem. É exatamente a contramão daquilo que hoje em dia tanto se preza. Não é? Quem sabe até sua mãe já disse essa frase. Não é? A vizinha perguntou: ah, meu filho vai ser engenheiro, o que é que o seu vai ser? Ah, o meu vai ser padre. Aí a vizinha disse: padre? E você está contente com isso? Ah, o importante é ele fazer o que ele quer. Não é isso? Essa frase é famosa, né? O importante é que ele está fazendo o que ele quer. Errado. Não é esse o importante. O importante é fazer o que Deus quer. O importante é que você foi pensado, você foi sonhado. Você é uma tarefa. E nós vamos descobrindo essa tarefa. Nós vamos aos poucos. Eu fiquei muito entusiasmado com a beatificação do cardeal Newman. Sempre gostei muito do cardeal Newman. É a poesia mais famosa do cardeal Newman, que inclusive se canta muito no mundo de língua inglesa, né? Lead me kindly light. Ele diz assim, o cardeal Newman ele ainda era anglicano, já era padre anglicano naquela época, e ele inventou de ir para a Itália com os amigos, estava na Sicília, os amigos resolveram voltar para a Inglaterra, e ele voltou à Sicília. Acontece que ele ficou doente, e doente ali entre a vida e a morte, na Sicília, abandonado, ele sentiu um chamado de Deus. Já era padre. E ele sentiu que Deus o estava chamando para fazer algo de importante, de grande. Mas como era possível que Deus o chamasse, ele que estava às portas da morte? Então ele compôs esta poesia, esperando o navio que nunca partia, né? Ele querendo voltar para a Inglaterra, lá na Sicília. De repente um navio nunca parte, nunca vai para frente, não vai embora, e ele lá, preso, doente, entre a vida e a morte, compõe a poesia, meio moribundo: guiai-me, ó luz bondosa. No meio das trevas que me envolvem, eu não peço para enxergar o horizonte distante. Basta o próximo passo. Só isso que eu quero, né? Só isso que eu quero ver. Só isso que eu preciso enxergar. Para obedecer a Deus, meus queridos, nós não precisamos ver o horizonte distante. Nós não precisamos saber como é que vai terminar a história. Está entendendo? Nós não precisamos ver as cenas dos próximos capítulos. Peça a Deus, no seu discernimento vocacional, no seu caminho, no caminho que você está vivendo, peça para Deus mostrar, iluminar, onde você tem que pôr o pé no próximo passo. Porque não adianta Deus te mostrar o horizonte distante se você não enxerga o próximo passo. Você vai ficar bloqueado do mesmo jeito, estamos de acordo? Então, nós somos guiados por Deus. É Deus quem vai nos dizer o caminho. É Deus quem vai mostrar para onde nós vamos. É Ele quem sabe. É Ele o sábio. Aqui é que está a grande diferença entre Deus e Satanás. Os santos padres nos dizem que
que Satanás é profundamente ignorante. Satanás, atenção, ele é astuto. Ele é esperto naquilo que ele faz. Ele é um excelente observador. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, isso é interessante para a sua vida espiritual, os demônios não têm acesso ao seu coração. Os demônios não sabem o que nós estamos pensando. Eles são ótimos observadores. Eles deduzem o que nós estamos pensando. Eles veem movimentos do nosso corpo, nossa fisionomia, nosso jeito de agir. Eles têm, afinal das contas, milhares de anos de experiência, né? E eles são ótimos observadores. E então, eles são capazes de aprender o que é que são as nossas reações e prever, na medida em que é possível prever uma criatura livre, ou seja, nós somos no fundo livres, não é que seja uma previsão 100%. Bom, mas ele é profundamente ignorante, ele não sabe qual é o projeto de Deus. Não sei se vocês assistiram aquele famoso, espetacular filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Aquele filme é uma coisa extraordinária, belíssimo. Quando finalmente Jesus morre na cruz, Satanás dá um grito de derrota no inferno, porque finalmente caíram as escamas dos seus olhos e ele viu a sua derrota. Ele pensava na vitória. Ele, até o ponto da morte de Cristo, pensava que iria vencer. Porque ele achava que com aquele complô, ele, fazendo o complô da traição de Judas, da covardia de Pilatos, da hipocrisia e da cegueira de Caifás, ele achando que, fazendo aquele complô para matar o justo Jesus, ele iria eliminar o reino de Deus da terra, e foi exatamente aí que o reino de Deus venceu, porque finalmente um homem, pela primeira vez um homem, nasceu, viveu e morreu na obediência total, completa, absoluta e restrita de Deus. Nós vemos que Satanás é ignorante. Ele não sabe as coisas. Ele é astuto, ele é esperto. Ele é bom naquilo que ele faz. Ele é mais ou menos como esses criminosos, esses partidos totalitários que maquinam, fazem as coisas. Eles têm, né, a artimanha, o método, eles têm método para fazer as coisas. Eles sabem, são bons na maldade, mas não são sábios, porque só Deus é sábio. Só Deus sabe o caminho. Só Deus sabe o seu projeto. Só Deus sabe o que Ele sonhou para nós. As estupidezes que Satanás nos diz, usando a nossa fantasia, Satanás está sempre nos tentando e colocando coisas na nossa fantasia. A estupidez que Satanás coloca, que os demônios colocam em nós, em parte, são mentiras simples e puras. Em parte, são fruto da ignorância dele. Porque ele é idiota. Ele é estúpido. Ele não enxerga o que Deus enxerga. Ele não vê o que Deus vê. Pois bem, sendo assim, o que é que nós precisamos para ser virtuosos? Nós precisamos alcançar a sabedoria. Precisamos saber o que Deus quer de nós. Precisamos enxergar sabiamente o que fazer. Lead me, kindly light. Guiai-me, ó luz bondosa. Mostrar o próximo passo. E qual é a virtude que faz isto conosco? É a virtude da prudência. A virtude da prudência. O que é a virtude da prudência? Muita gente acha que a virtude da prudência é simplesmente a virtude
de você ser desconfiado. Ser desconfiado não é virtude. A virtude da prudência seria aquela característica do sujeito que tem sempre o pé atrás. Do cara que é velhaco. Né? Do cara que é macaco velho e não põe mão em cumbuca fria. Mas não é essa a virtude da prudência. A virtude da prudência consiste em outra coisa. Vejam, para entender a virtude da prudência, nós temos que entender como é que nós somos feitos. Existe em nós a inteligência. Que nós vivemos numa época um pouco desastrada para entender as coisas. Vou fazer o quê? Né? Nós temos tantos séculos de mentira atrás de nós que toda palavra que a gente pronuncia traz consigo um fardel de loucuras junto. Então a gente tem que explicar todas as palavras. Inteligência não tem nada de iluminismo, de racionalismo, não é isso que eu estou falando. Vamos usar a palavra que usavam os santos padres, que usa a Bíblia. O coração. Ou seja, aquela parte da alma mais espiritual, o núcleo da alma onde mora Deus. Está entendendo? Não tem nada de racionalismo nisso. Lá onde mora Deus, que é a nossa parte mais espiritual, que é a parte inteligente, a parte que pensa. Essa parte do nosso mundo interior, ela deve mandar na nossa vida. Ela deve, usando a palavra dos Santos Padres, ela tem que ser hegemônica. Ela tem que dominar, tem que ter hegemonia. Mas ela vai ter que mandar em quem? São duas outras partes do nosso mundo interior. Estou usando a palavra parte para você entender. Poderia usar a palavra faculdade, né? Faculdades da alma. Poderia usar a palavra potências. Poderia, tantas formas de dizer isso. Mas existe dentro de nós duas energias, duas faculdades, duas potências, duas partes do nosso mundo interior. Uma que deseja, uma que quer as coisas, e outra que rejeita, que odeia, que não quer. Tá? Usando a linguagem específica, seria a faculdade concupiscível, que quer as coisas, e a outra faculdade é a faculdade irascível. Usando a linguagem escolástica de Santo Tomás, nós estamos falando aqui o quê? Da vontade, que é irascível, não é? E dos apetites carnais. Tá bom? Muito bem. Essas duas realidades estão dentro de nós. Então, essas duas realidades, quando Deus criou o homem, se eu olho para o homem perfeito, Jesus, por exemplo, se eu olho para Jesus, em Jesus, o centro da alma, aquela parte que a gente chama de razão, intelecto, ou, na linguagem da Bíblia, o coração, o centro da alma. O centro da alma manda nessa parte da ira, que é onde depois se implanta o amor, por incrível que pareça, e depois nessa outra parte do desejo, que é de onde vem a gasolina para a gente fazer as coisas, né? Se a gente não tem vontade de fazer nada, se a gente não tem desejo de fazer as coisas, não tem gasolina, a gente não se move. Muito bem, seria o intelecto quem manda nisso tudo. Mas o que é que acontece com o nosso pecado original? As coisas estão desordenadas e isto faz com que nós não enxerguemos o mundo real. Em resumo, para sair dessa teoria, que isso daqui está parecendo aula de filosofia, né? Vamos voltar. É que é difícil explicar as coisas sem explicar as coisas, né? Mas para a gente ser sábios, para nós enxergarmos onde é que Deus quer que a gente ponha o pé, nós temos que enxergar as coisas sine studio et ira, ou seja, sem desejos
excessivos, que cegam, e sem iras excessivas, que também cegam. Vamos explicar isso, vamos dar exemplo. Dando exemplo, a gente enxerga logo. Você imagina aquele cara que está apaixonado, arriado os 4 pneus pela menina, não é? Ele come, bebe, dorme, respira ela. Até baba. Muito bem. A família inteira enxerga que a menina não presta. A família inteira enxerga que ela é uma sem vergonha, uma sirigaita, vadia, que não tem cabimento. A família inteira disse para ele: meu filho, não faça isso. Olha onde você vai amarrar sua égua. Cai fora. Sai dessa, compadre. E ele não enxerga. Por quê? Porque ele está cego pelo desejo. O desejo, ao invés de o centro da alma enxergar a realidade, o centro da alma está obnubilado pelo desejo que distorce a realidade. Quando a gente gosta muito de uma coisa, a realidade fica distorcida, a gente fica enxergando a realidade pelas lentes do nosso desejo. E então ele se casa. E aí depois ele descobre que entrou numa fria. Quando o desejo passa, porque, deixa eu dizer para vocês, se existe uma coisa frágil no ser humano, é exatamente o desejo. Ainda, quanto mais carnal, mais frágil é. Porque o nosso corpo não sustenta as coisas muito tempo. Entende? O nosso corpo, uma hora ele está empolgado, daqui a pouco ele desce, sobe, desce. É um negócio assim. Perseverar para nós é uma tragédia, em tudo, em tudo. É difícil perseverar no trabalho, perseverar no estudo, perseverar na amizade, perseverar na vocação, perseverar em tudo. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós não somos anjos. Nós temos um corpo, nosso corpo não aguenta as coisas. Um dia a gente está na alta, outro dia está na baixa. Né? É como a bolsa de valores, o negócio sobe e desce. Entende? É assim, uma ondulação. Tá? Então, os desejos passam, gente. Um dia, quando vocês forem padres, estiverem na paróquia e vier um casal apaixonado se casar, aconselha não se casarem apaixonados. Pior coisa, pior negócio que tem é casar apaixonado. Deixa a paixão baixar, namora alguns anos a mais, espera um pouco e enxergue a pessoa com a qual você está casando. Porque o desejo cega. Ou seja, se você conseguir fazer com que o desejo seja menor, você então enxergará as coisas e você tem a virtude da prudência. Entende o que é prudência? Prudência não tem nada a ver com pé atrás. A virtude da prudência é enxergar. Sine studio, ou seja, sem desejos, sem concupiscência as coisas. Não é? Quantas vezes a gente erra por causa desses desejos? Você vai ao shopping center e fica namorando uma coisa na vitrine durante meses, junta o dinheiro. Você quer aquilo. Você quer aquilo. Você quer aquilo. Você compra o negócio, chega em casa, perdeu a graça. E agora? O que eu vou fazer? Perdi dinheiro. Quem já não passou por essas experiências? É ou não é verdade? Que as coisas eram muito apetitosas. Quando finalmente você as tem, elas perdem a graça. Não é? Por quê? Imprudência. Imprudência quer dizer, ao invés de enxergar as coisas como elas são, você estava enxergando as coisas pela lente distorcida da sua concupiscência. Está entendendo? Por exemplo, existem pessoas que podem ir para a vocação sacerdotal por imprudência. Por desejo desordenado de vaidade. Porque uma pessoa pode ser padre por vaidade. Vocês vejam, os monges antigos eram muito sábios. Os padres do deserto. No início da igreja, como hoje, faltavam padres, né? Esse negócio de padre sempre foi uma pecinha rara.
E o que acontece? Os bispos olhavam para os monges lá no deserto, eram uns leigos santos, empenhados, celibatários, né? Consagrados a Deus, e os bispos iam lá atazanar a vida dos monges e dizer: olha, eu estou precisando de padre, vem aqui na minha diocese que eu ordeno você e você vira padre. E então os santos padres do deserto viam nesta cooptação uma vaidade tremenda. Ou seja, você está deixando a sua vocação monástica pela vaidade de ser padre. Você não está sendo padre porque é a sua vocação. Você está sendo padre pela vaidade de ter um cargo, um ministério, algo de grandioso na igreja. Ser padre era uma vaidade. Então, por isso, os santos padres do deserto, os santos abades antigos, nos seus famosos apotegmas, né? Apophtegmas, são os ditos dos santos padres nos desertos. Nos seus apotegmas, eles diziam assim: meu filho, dizendo isso para os monges, se queres manter a paz no teu coração, afasta-te das prostitutas e dos bispos. Mas por quê? As prostitutas por razões óbvias. Mas os bispos porque eles eram ocasião de tentação para o monge trair a sua vocação. Por vaidade. Quantas pessoas querem ser padre por vaidade? Vejam, Deus é esperto, não é só o diabo que é esperto. Deus é mais esperto do que o diabo. Deus, muitas vezes, nos chama ao sacerdócio por razões muito humanas, frágeis e ridículas. Como diz o profeta Oséias, ele nos atrai por laços humanos. Está entendendo? Então ele joga a isca. E nós somos bestas e caímos. Por exemplo, quando eu sonhava em ser padre quando era criança, não pensem que eu sonhava em ser padre por grande virtude, não. Eu sonhava em ser padre por vaidade, porque achava lindo ser padre. Eu morava em Recife, não sei se vocês sabem que eu sou pernambucano, nasci em Recife, e pertencia à paróquia lá da Boa Viagem, né? Então a igrejinha da Boa Viagem, que fica lá na praça, Boa Viagem. Eu, depois de 30 anos, voltei em Recife, sem pôr os pés em Recife, 30 anos depois eu voltei. Quando cheguei lá, foi uma grande decepção. Porque eu pensava, a igreja, onde eu tinha ido à missa quando eu era criança. Quando cheguei lá, não era igreja, era igrejinha. A igreja tinha diminuído de tamanho. Mas por quê? Porque eu era menor, então via tudo grande. E então eu imaginava aquela imagem enorme que eu via de Jesus. Quando eu cheguei lá, número 1, não era enorme. Número 2, não era de Jesus, era São José. Fazer o quê? Criança, né? Bom. Então, eu quando era criança estava lá, assistia à missa e via o Monsenhor, era o Monsenhor que era o pároco, o Monsenhor celebrando a missa de casula, né? Usando incenso. Puxa vida, que bonito. Eu queria ser assim. Eu queria aquela beleza para mim. Mas aí eu pensava, morar nessa igreja aqui, sozinho, cheia de morcego. Ah, não. Então tinha aquele sentimento misto de quem quer ser padre e não quer ser padre. Mas vejam que a vocação despertou por pura vaidade, era uma bobagem, era uma isca humana. Deus nos atrai por laços humanos. Então eu sempre digo, atenção senhores, importante para a sua caminhada vocacional, as razões pelas quais o seminarista entra no seminário, raramente são as razões pelas quais ele permanece. Está entendendo? Você entra no seminário por uma razão, às vezes, esdrúxula, errada, ridícula, humana, boba.
E graças a Deus, nos primeiros anos de seminário, aquela razão queima, se transforma em cinzas. Aí vem as crises vocacionais. As crises vocacionais são excelentes, porque nas crises vocacionais você é chamado a rever a razão pela qual você entrou no seminário. Vale a pena? O custo-benefício? Eu era um padre, quando eu era seminarista, né? Eu era um padre de pano. Né? O importante para mim era pano. Entende? Eu sonhava com batina, com casula, e eu não queria ser somente padre, não, porque eu falei para vocês que eu brincava de padre, né, quando era criança, mas quando eu estava na filosofia, quem é filósofo aqui levanta a mão. Ah, pode baixar a mão. Quando eu estava na filosofia, eu brincava de bispo. Eu cheguei a fazer uma mitra de papelão. Colocava na minha cabeça e ficava me olhando no espelho. Tá bom? Graças a Deus, Deus manda cruzes para crucificar a nossa estupidez. É a cruz, é o sofrimento, é a provação do dia a dia, é a entrega, é a dor que vai purificando. É no cadinho da humilhação que se forma o homem de Deus. Não fuja da dor, meu irmãozinho, porque é isto que fará de você um bom padre. Isto fará de você um bom padre, o resto é bobagem. Aquilo que diz São Paulo na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, acho que é capítulo 7, né, que as obras da pessoa passam pelo fogo. Acho que não é 7 não é 5, sei lá, que capítulo é, depois vocês olham. A obra da pessoa passa pelo fogo, né? E aquilo que for de metal precioso, de joias preciosas, aquilo lá resiste. O que é de palha, o que é de madeira, queima, acabou. Então, você pode ser padre por desejo desordenado de algo. Você pode ser padre porque você acha que você não dá conta do casamento. Você pode ser padre porque você é um sujeitinho, sempre foi um menininho deslocado, meio recalcado, introvertido, que nunca dava certo em nada na vida e de repente você notou que quando você se tornou coroinha, a capela inteira, a comunidade inteira começou a olhar para você e disse: olha esse menino, e começou a dar importância para você. Então você encontrou seu lugar no mundo. Olha só, aqui me valorizam. Eu nunca servi para nada. No futebol era um desastre. Para namorar não tinha coragem. Não tinha boas notas. Mas vestidinho de padreco no altar, todo mundo joga incenso e confete. Estas razões vocacionais são evidentemente razões falsas. E elas precisam queimar. São coisas que nos atraem para o sacerdócio por desejo. Desejo. Concupiscência. É o nosso apetite carnal. É o nosso pecado que nos atrai. Para nós enxergarmos, fazermos o discernimento vocacional, se esta realmente é a minha vocação, eu preciso crucificar estes meus desejos. Mortificação. Não se preocupe que se você não mortificá-los, Deus se encarrega disso. Entendeu? Ele manda a cruz. Ele manda a cruz. Ela vem, a cavalo, bem rápido. Então, as razões pelas quais o seminarista entra no seminário nem sempre são as razões pelas quais ele permanece. Ele entra por bobagem.
Mas se ele permanece, geralmente é porque ele encontrou uma razão mais profunda. Esperemos em Deus que seja assim. Esperemos em Deus. Que os diretores espirituais ajudem nisso. A discernir, a peneirar, a provar isto. Mas a virtude da prudência não é atrapalhada somente pelo desejo, pelo studium. Prudência é sine studio et ira. Sine ira, sem ira. Quer dizer o seguinte, que também nós ficamos cegos por causa da ira, da rejeição que nós temos com relação a certas coisas. É aquele sujeito antipático da sua sala de aula. Desculpa o padre reitor, mas vou dar um exemplo ridículo. Mas quando a gente está assim no meio de homem, às vezes é o exemplo ridículo que fica. Né? Você está na sala de aula e alguém soltou um pum. Você sabe, foi ele. Por quê? Por causa de sua antipatia, não porque você tem absolutamente nenhuma razão que prove isso. Porque você não suporta o sujeito. Porque você o odeia. Entende? Porque você quer vê-lo morto, enforcado nas próprias tripas dele. Então distorce. Tudo o que o sujeito diz está errado. Se ele disser que a sua mãe é linda, você diz, eu discordo. Só porque foi ele quem disse. Entendem? Muitas vezes a raiva, a ira, distorce a realidade. Quantas vezes você já não ouviu o relato de uma pessoa irritada? E você ficou ouvindo aquilo lá por paciência e caridade, deixando a pessoa vomitar, dizer poucas e boas do outro irmão, e no fundo do seu coração você estava dizendo, ele está exagerando. Fulano não é tão mal assim. Já aconteceu com você isso? Não já aconteceu? Por quê? Porque é fácil você ver no outro a cegueira provocada pela ira. Não sei se você já teve uma raiva, daquelas raivas furibundas que fazem você ver tudo escuro. Já teve uma raiva assim? Você tem tanta raiva que a sua visão fica escura. Pois bem, isso que acontece fisicamente, acontece muito mais frequentemente espiritualmente. A raiva nos cega. Isto quer dizer que, se você quer enxergar a realidade, você precisa se livrar da ira. Porque a ira faz com que você veja o mundo distorcido. Então, cuidado ao tomar uma decisão. Vejam então a virtude da prudência. A virtude da prudência é exatamente isto. É esta realidade de ter esta sabedoria de Deus, que é capaz de enxergar o mundo real sine studio et ira. Ou seja, deixar que esta parte hegemônica, principal, espiritual da nossa alma, o coração, o núcleo de nosso ser interior, comande e que fique no seu lugarzinho o desejo, a concupiscência, e fique no seu lugarzinho a ira, a raiva, a cólera. Isso é ser prudente. Deu para entender que não tem nada a ver com ser desconfiado. Prudência é isso. Enxergar as coisas sine studio et ira. Agora, muito cuidado, porque as coisas podem ficar consideravelmente piores. Santo Tomás de Aquino fala, quando ele
É claro que não é invenção dele. Sabem que na Suma Teológica, Santo Tomás comenta muitas coisas que são de autores mais antigos. Aqui, no caso, ele está comentando coisas dos Santos Padres. Mas Santo Tomás de Aquino fala dos 6 tipos de pecado contra o Espírito Santo. É uma das questões da Secunda Secunde. Pecado contra o Espírito Santo. A segunda parte da segunda parte da Suma Teológica, que é a parte da moral. Pois bem, Santo Tomás de Aquino fala de 6 pecados contra o Espírito Santo, ou seja, você sabe o que é pecado contra o Espírito Santo, pecado que não tem perdão. Pecado que não tem perdão, por quê? Porque a pessoa não quer ser perdoada. Não é que Deus não queira perdoar, Deus quer perdoar, mas Deus quer perdoar Satanás, mas Satanás não quer ser perdoado. Então não adianta nada. Entende? Então, pecado contra o Espírito Santo, um pecado, por exemplo, é o desespero, né? Outra, presunção, etc. Mas tem um pecado que me chama a atenção e vem ao caso, quando nós falamos da virtude da prudência, e vem ao caso em toda a situação que nós vemos no mundo moderno, atual, e vem ao caso de nós examinarmos a nossa alma se nós não estamos assim. Santo Tomás fala da recusa da verdade conhecida. Ou seja, quando a pessoa obstinadamente se recusa de aceitar a verdade que ela conhece, ela sabe que é verdade, mas ela não aceita. E se vocês forem ver, quando Jesus falava de pecado contra o Espírito Santo, era exatamente disso que ele falava. Quando os fariseus, não é, se veem Jesus expulsando os demônios, e eles dizem, ele expulsa o demônio por Beelzebul. Ou seja, eles estão vendo a ação de Deus, e, no entanto, se recusam a aceitar aquela ação de Deus. Gente, isso é uma coisa que não aconteceu só com os fariseus na época de Jesus. Isso acontece hoje. Isso acontece conosco. Isso acontece com padres. Isso acontece com bispos. E, vede coisa extraordinária, isso acontece com seminaristas. Quando nós vemos coisas que são verdade, que nós sabemos que são verdade, mas elas são dolorosas, elas são incômodas, nós não queremos vê-las. E então, nós nos recusamos a aceitar a verdade conhecida. Vejam, Santo Tomás não está falando de uma verdade desconhecida, está falando de uma verdade conhecida. Uma das coisas mais gritantes que nós vimos, por exemplo, nesses dias, não quero aqui transformar isso aqui num discurso político, é somente para exemplificar. Uma das coisas mais gritantes que nós vimos nestes dias foi, por exemplo, a recusa de padres e bispos de enxergarem o histórico abortista do PT. Ou seja, que você queira ser petista é um direito seu. Nós estamos num país livre. Você vota em quem você quiser. Você tem o partido que você quiser. Agora, existem fatos históricos, reais, facilmente documentáveis, facilmente comprováveis, que mostram que este partido, chamado Partido dos Trabalhadores, fez mais pelo aborto na história do nosso país do que qualquer outro partido jamais fez. Ele assumiu compromissos internacionais na ONU, ele recebeu dinheiro de fundações internacionais, ele prometeu que isso seria uma prioridade do seu partido no seu Congresso Nacional, ele introduziu uma lei para liberar o aborto. Depois que essa lei foi rejeitada por 2 comissões do Congresso, ele ressuscitou a lei e trouxe para discussão no plenário, etc, etc, etc. É um currículo extenso de esforço metódico, real e concreto para a legalização do aborto. Ora, se você quer ser católico cristão e
petista ao mesmo tempo, você honestamente tem uma solução: forçar o seu partido a reverter este histórico. Mas você não pode negar a história. Você diz: é verdade, nós tivemos esse histórico, nós nos envergonhamos dele e nós queremos voltar atrás e refazer a história e desfazer, né, os acordos que fizemos, desfazer as coisas, etc. e tal. Enquanto isso, vamos lutar para daqui a alguns anos recuperar a credibilidade que nós perdemos, né, com esse nosso histórico, porque é assim. Quando a gente comete atos, depois nós vamos ser julgados pelos eleitores. Muito bem. Essa é a coisa. Esse é o real. O que é que nós assistimos nos últimos dias? A obstinada negação da verdade conhecida por parte de padres e de bispos. E quem sabe de seminaristas. E leigos. E teólogos. E gente importantão. Obstinada negação quer dizer o seguinte: os fatos estão lá, estão facilmente comprováveis, e a pessoa continua insistindo que é calúnia, que é falso, que isso nunca existiu, porque não existiu, porque não existiu, porque não existiu. Mas como não existiu? E ainda fica com raiva, e fica dizendo que o Padre Paulo é um caluniador, que o Padre Paulo inventa coisas. Gente, estou dando esse exemplo, porque fica fácil a gente enxergar o pecado dos outros, né? Então, muito bem, agora vamos pôr a carapuça em nós, em mim, em você. Existem pecados meus, defeitos meus, desordens minhas, realidades da minha história de vida, que eu obstinadamente me recuso a aceitar como verdadeiros. É assim. Eu já atendi seminarista como reitor. Não estou falando de direção espiritual, não estou falando de confissão, estou falando como reitor. Como reitor, eu já assisti seminaristas chorando na minha frente, negando clamorosamente fatos que ele sabia e eu sabia que eram verdadeiros. E chorando com toda a sinceridade do mundo, dizendo: eu estou sendo caluniado. Estão me perseguindo, em pranto de choro. Porque aquele sujeito se convenceu. Não é que, vejam, ele não está mentindo para mim, que sou reitor. Ele está mentindo para ele, é mais grave. Porque que você minta para mim é um pecado. Que você minta para Deus é um pecado maior. Mas que você minta para você é a demência total. Porque você perdeu o contato com a realidade. Você está perdendo o contato com a realidade. Gente, se você quer ser um homem de Deus, você tem que ter uma sinceridade selvagem com você mesmo. Uma sinceridade selvagem de ver o sem vergonha, o safado, o desgraçado, sanguinolento que você é. Entendeu? Você tem que admitir isso. Por quê? Porque se você obstinadamente se recusa a aceitar a verdade conhecida, você está pecando contra o Espírito Santo. Quem vai conseguir tirar você desse buraco a não ser você?
Está entendendo? E aqui nós temos um problema sério na nossa sociedade atual, que é o fato de que nós transformamos ética em estética. Quantas e quantas vezes em sala de aula, vocês sabem que tem muita gente que me quer bem, mas também tem muita gente que me odeia. Benito Mussolini dizia: molti nemici, molto onore. Muitos inimigos, muita honra. A citação não é nada honrosa, né? Chamar Mussolini como advogado, mas tudo bem. Mas, brincando com a coisa, o negócio é o seguinte: eu já fui chamado a atenção por padres, por bispos. Né? Eu tenho muitos bispos magoados comigo. Como? Você falta com a ética. Porque você fala do pecado dos bispos. Bom, primeiro vamos entender uma coisa. Eu falo de pecado de bispos e de padres e nunca cito o nome de ninguém. Começa por aí a história. Tá? Tem outros por aí que gostam de citar nome, sobrenome, endereço, telefone, etc. Mas eu, quando falo, geralmente, a não ser que seja um grande teólogo conhecido, que todo mundo sabe, né, das ideias heréticas dele, mas se não for isso, quando falo de pecados pessoais, eu nunca cito o nome. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Quando foi que nós deixamos de ser católicos e colocamos essa ideia herética na nossa cabeça de que bispo não peca? Quando foi isso? Quando aconteceu essa mudança? Quando foi que aconteceu essa definição dogmática, que eu não tenho conhecimento, que decretou que bispo não peca? E que padre não peca? Gente, uma das coisas melhores que tem no mundo de ser padre é que a gente pode falar mal de padre, que é uma beleza. Eu não tenho, já tive muita vontade de ser bispo. Hoje eu sei que eu não vou ser bispo de jeito nenhum, né? Com a boca dessa, a língua solta. Eu sei que eu não vou ser bispo de jeito nenhum. Bocudo assim, é evidente que não. Mas não desejo mais ser bispo. Por quê? Porque eu vejo que pela minha personalidade, isso é um problema meu, tá? Pela minha personalidade, eu tinha uma escolha para fazer. Ou eu seguia a carreira, ou eu ia para o céu. Ou eu agradava os homens, ou eu agradava a Deus. Isso na minha biografia concreta. Não digo que isso é assim com todas as pessoas. Existem pessoas que estão preocupadas em agradar a Deus e automaticamente, milagrosamente, vão fazendo carreira também. Existem santos que fazem carreira dentro da igreja. Mas não foi o meu caso. No meu caso, Deus me colocava sempre em sinucas de bico, né? E eu tinha que escolher. Ou fazia carreira, agradando os homens, ou então agradava a Deus. Foi as circunstâncias da minha vida. Não fui eu quem escolhi essas circunstâncias, foi Deus que me jogou nesse caldeirão. Vou fazer o quê? Mas, sinceramente, não digo por virtude, porque não é virtude. Hoje, não desejo ser bispo. Não somente não desejo, sei que não serei. Porque já fui tão queimado, caluniado, falado, etc e tal, que sei que não serei. Acabou, minha ficha está queimada, virei carvãozinho. E eu agradeço e louvo a Deus por esses meus caluniadores, que são benfeitores, porque me deram a graça de encontrar uma felicidade, a felicidade de morrer padre. A felicidade de ver que a vocação sacerdotal é plena de sentido, cheia de sentido. Eu não preciso ser bispo para me realizar. Ser padre é grandioso.
Ser padre é maravilhoso, gente. Já é grande demais para mim. Então, isso é só um parênteses para explicar isso que eu vou dizer agora. Não desejo ser bispo. Mas se tem uma coisa que eu invejo em ser bispo, é que se eu fosse bispo eu teria mais direito de falar mal dos bispos. Vejam, os bispos pecam. Os padres pecam. Ah, mas quando você fala do pecado dos bispos e do pecado dos padres, você está faltando com a ética. Eu não estou faltando com a ética. Pode ser que eu esteja faltando com a estética. Ou seja, você está saindo feio na foto. Eu estou faltando com a estética. Está entendendo? Você que está saindo feio na foto. Não está sendo bom, não está sendo agradável. Você está passando uma vergonha lascada. Mas não me chame de falta de ética. Porque não é uma falta de ética. Está entendendo? Não é falta de ética porque a igreja sempre precisou de alguém que lembrasse dos pecados do clero. Sempre fez parte de um sadio catolicismo, uma pitadinha só, tá? Não exagera não. Sempre fez parte de um sadio catolicismo, uma pitadinha de anticlericalismo. O que quer dizer isso? Um bispo e um padre é um homem com a alma em perigo. Você dá um poder especial para uma pessoa. Você sabe que você está colocando a alma dessa pessoa em perigo. E você sabe que um bom número vai degringolar. Um bom número vai ir barranco abaixo e se transformar em quê? Em funcionários preguiçosos do divino, ou então em carreiristas, em oportunistas. E nos últimos tempos, em que Nietzsche anda triunfando, vocês sabem que nós estamos vivendo o triunfo de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Nesses últimos tempos em que Nietzsche anda triunfando, o clero tem se transformado em homens para além do bem e do mal. É o triunfo de Nietzsche. Porque antigamente, os nossos seminários eram uma fábrica de neuróticos. A gente fabricava as pessoas de tal forma que elas eram escrupulosíssimas nos problemas espirituais e morais. E iam ao confessionário cheio de escrúpulos, dizendo: padre, na última confissão eu falei desse pensamento, mas eu esqueci de dizer um detalhe. Entende? Aquele escrúpulo. Não é que saíam só neuróticos, mas eu estou dizendo que a doença a qual o sistema de seminário propiciava há uns 40, 50 anos atrás, era talvez a neurose, o escrúpulo. Hoje, os nossos seminários são uma fábrica de perversos. E o que é o perverso? O perverso é o sujeito que não tem lei moral dentro dele. Tudo é relativo. O cara entra na filosofia para aprender que não, isso não é mais pecado. Isso não é mais problema. Quem que é o perverso? O perverso é aquele que não tem lei moral dentro dele, mas a lei moral está lá fora, ou seja, ela é estética. Não é importante se eu fiz ou não fiz, o importante é que não descubram. Está entendendo? O perverso é aquele sujeito que passa o dia inteiro buscando uma forma de driblar a autoridade. Ele está no pecado, ele vive vida dupla. Feliz e contente. Contente. Ele não está minimamente preocupado de estar no pecado, ele está no seminário, mas tem namorada lá fora. Ele está no sacerdócio, mas tem amante. Rouba dinheiro da paróquia, leva a paróquia à falência, faz tudo. E nem sequer se pergunta se ele deve se confessar. Comunga, celebra, faz tudo com a maior cara lavada. Aí quando o bispo descobre, de repente cai em cima dele um sentimento de culpa, que não é culpa, mas é simplesmente a imagem ferida. Ou seja, é a
ética que se transformou em estética. Ou seja, ele não se sente culpado pelo que fez, ele se sente tremendamente frustrado por terem descoberto. Ele não se sente culpado de ter pecado. Ele se sente defraudado por estarem revelando o seu pecado em público. Agora é evidente que esse povo só pode se revoltar com pregadores como eu não sou o único, né? Eu não sou o único. Mas com pregadores que pegam, tiram a máscara da pessoa e diz: eu sei quem você é. É evidente que isso causa uma revolta imensa. Mas Deus dá essa vocação para algumas pessoas. Para uns, Deus dá a vocação de ser padre. Para outros, Deus dá a vocação de ser bispo. E para mim, Ele deu uma vocação. A vocação de não ser bispo. Ou seja, eu tenho que fazer aquilo que Deus me deu. É o meu ministério. Porque, meus irmãos, eu não sei se vocês sabem disso. Eu não estou dizendo isso daqui porque eu quero falar mal dos bispos de vocês. Que eu não conheço, né? A maior parte dos bispos de vocês nunca vi nem mais preto, nem mais branco, nem mais gordo, nem mais magro. Então não estou falando mal dos bispos de vocês. Os bispos reais e concretos. Eu estou dizendo isso tudo porque eu não sei se vocês já notaram. Os bispos de amanhã são seminaristas hoje. E quando alguns dos senhores forem bispos, espero em Deus que o seu anjo da guarda um dia toque um sininho na sua consciência e lembra aquela pregação do sem vergonha do Padre Paulo. Bispos não são homens para além do bem e do mal. Bispos são homens com sua alma em perigo. Você vai ter que responder diante de Deus pelo seu episcopado. Isso vale para os sacerdotes. A experiência nos mostra que o percentual das pessoas que aqui serão padres é maior do que o percentual do que serão bispos. Quando vocês forem padres, os senhores se lembrem que vocês são homens com a alma em perigo. E que se vocês são padres, não é somente para salvar a alma dos outros, mas vocês têm que primeiro salvar a de vocês também. Vocês precisam se salvar também. E o inferno existe. Agora chega de uma igreja em que padres pregam a misericórdia de Deus e terminam sendo piores do que se Deus não fosse misericordioso. Porque é o que está acontecendo hoje em dia. Em nome da misericórdia de Deus, os padres dizem, o inferno não existe. Ah, por falar nisso, já que o inferno não existe, eu posso aprontar, né? Não vai ter condenação. E assim as pessoas ficam piores. Vejam como o diabo é capaz de usar até a misericórdia de Deus para fazer o projeto dele. Vamos lembrar que o inferno não existe, não é porque o inferno existe, não porque a misericórdia de Deus não existe. A misericórdia de Deus existe, mas o inferno existe porque a minha liberdade existe. E eu posso pecar contra o Espírito Santo. A virtude da prudência é a virtude que é um carro-chefe, digamos assim, aquela que guia todas as outras virtudes, porque é ela quem me mostra o passo que eu devo dar. É ela que me mostra a verdade da sabedoria. É ela que me mostra a realidade. O realismo, o mundo real. Senhores filósofos e teólogos, se ninguém nunca definiu realidade para vocês, vamos então dar uma definição assim bem prática. Para que até as crianças analfabetas do interior, de sei lá o que estado perdido por aí, nesse país, entendam o que é realidade. Realidade é uma coisa que existe, mesmo quando eu não quero.
Está entendendo o que é realidade? Realidade é uma coisa que existe independente de mim. Realidade é essa experiência que você faz quando você quebra a perna, quer andar e não consegue. Isso é realidade. Realidade é a experiência que você tem quando você sente fome e não tem comida disponível. Isso é realidade. Está entendendo? É uma coisa que existe mesmo contra a sua vontade, mesmo contra a sua opinião. Esse é o mundo real. Pois bem, existe um pecado contra o Espírito Santo que é a obstinada negação da realidade conhecida. Você conhece a realidade, você sabe o que é, você sabe como as coisas são e você obstinadamente, resolutamente, determinadamente nega. Para você mesmo. Veja, você não precisa admitir certas coisas para os outros. Não é? Tem certas coisas que são suas. Não é dissimulação. É simplesmente pudor. Nós temos pudor. Tem coisas minhas que eu não mostro para vocês. Eu não tenho por que colocar aqui em público toda a minha alma. Seria um despudor. Mas esconder dos outros é uma coisa. Esconder de você. Esconder de você mesmo a sua verdade. E mentir para você. Gente, vamos nos livrar desse pecado contra o Espírito Santo. Porque, infelizmente, ele é mais comum do que nós possamos suspeitar. Infelizmente, o número de pessoas que insistentemente negam o mundo real é muito grande. E negam não porque não enxergam ou porque são burros. Negam porque não têm a virtude suficiente para dizer é assim, é verdade. Vou dar um exemplo e concluo a palestra. Existe um livro do Sr. Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, assim falava Zarathustra. Tem um capítulo chamado A Ilha dos Bem-Aventurados. Nesse capítulo, procure este aforisma, é uma frasezinha, que diz assim: Meus irmãos, irei revelar-vos a verdade. Se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser um deus? Logo, os deuses não existem. Entende? O gato se esconde atrás da cortina e deixa o rabo de fora. Ele está mostrando a desonestidade do ateísmo dele. Ele está mostrando que ele é ateu, ele não acredita na existência de Deus, não porque ele esteja convencido que Deus não existe, mas porque é doloroso que Deus exista. Porque se Deus existe, eu sou para Ele. Eu devo obedecer. Ele é meu Senhor. Deus não é a verdade tal que com ou sem a qual o mundo continua tal e qual. Não, não. Deus é uma verdade tal que muda a minha vida pelo avesso se Ele existe. Porque se Ele existe, eu sou para Ele. Se Ele existe, eu não sou Deus. Se Ele existe, eu sou criatura e devo pedir a Ele a luz. Como o cardeal Newman. Lead me kindly light. Guiai-me, ó luz bondosa, benfazeja. Em meio às trevas que me rodeiam, eu não preciso ver o horizonte distante. Basta o próximo passo. Agora está previsto, então, que haja uma rodada de perguntas, é isso? Então, você levanta a sua mão e pode atirar. Se quiserem vir fazer a pergunta aqui no microfone, acho que é melhor para todo mundo ouvir.
Uhum. Eu fico com o microfone fixo. Exato. E o microfone volante. Exato. Passeia pelo corpo. Exato. Pronto. Vejam, como eu sou um palestrante brilhante, eu não deixo dúvidas. Olha aí que beleza. E brilhante, eu ainda sou humilde. Alguma pergunta? Pode também mudar o tema se quiser, não precisa. Aquilo que quiserem. Coraggio, coraggio. Padre seminarista José Renato, da Diocese de Guarabira, na Paraíba, somos vizinhos, né? Saudá-lo, a alegria que nós temos aqui tê-lo nesse dia de hoje. A pergunta seria a seguinte: se fala muito sobre a questão do diálogo interreligioso, diálogo ecumênico. Como dialogar com esse sistema que se coloca, que é a teologia da libertação dentro da igreja, com os vários ramos, as várias visões que se tem, sobretudo com o intuito que temos de anunciar o Evangelho e guardarmos no nosso coração a fidelidade à igreja. Como dialogar, como entrar em contato com estes que se colocam muitas vezes até em oposição à igreja de Jesus Cristo. Muito bem, em primeiro lugar, não existe nenhuma página do Evangelho que diga que o diálogo é uma virtude. Isso é uma invenção dos tempos modernos. Tá? Então, vejam, o diálogo é um fetiche da nossa época. A gente acha que se nós dialogarmos está tudo resolvido. Mas qual é o pressuposto que está por trás desta, digamos assim, exaltação do diálogo? O pressuposto que está por trás, geralmente, contra esse pressuposto que eu gostaria de alertar, não que eu seja contra o diálogo, mas é que eu preciso alertar para o pressuposto que está por trás, é que a verdade é relativa. Ou seja, não existe verdade, não é? Nós temos que dialogar e ter a tolerância total de aceitar qualquer coisa que as pessoas nos digam. Ou seja, é aquilo que Bento XVI chama de ditadura do relativismo. Mais especificamente, filosoficamente falando, para aqueles que quiserem se aprofundar, é uma invenção da Escola de Frankfurt, um grupo de marxistas alemães de origem judaica. Eles inventaram uma coisa chamada a tolerância intolerante. Ou seja, tolerância total com todas as coisas esdrúxulas e malucas da esquerda, com tudo que é relativismo, com tudo que é modismo, mas total, absoluta intolerância para com quem quer que diga que existe uma verdade. Quem quer que diga que existe algo de sólido. Quem quer que diga que existe uma verdade revelada, um Deus único, uma religião única, etc. Então, o que acontece? Para nós, cristãos, mais especificamente, para nós, católicos, o que nosso Senhor deixou foi o mandamento de dialogar com as pessoas para que elas se convertam e conheçam a verdade do Evangelho. Se diálogo é isso, então eu sou a favor do diálogo. Ou seja, nós precisamos dialogar com as pessoas porque nós precisamos ir até elas. Ou seja, Deus, Logos, se fez carne, diálogos, para comunicar conosco e para nos mudar, nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. Isso é diálogo. Não que nós, atenção, não tenho nenhuma pretensão de dizer que nós somos perfeitos, santos, donos da verdade. Não tenho essa pretensão. Nós somos um campo de batalha, isso eu já falei.
nós temos dentro de nós muita coisa reta e santa, mas também muita sem-vergonhice. O diálogo para a conversão, ele acontece até mesmo dentro de nós. Nós temos que ter paciência com nós mesmos e dialogar para nós nos convertermos. E, portanto, ter paciência com as pessoas e dialogar e cativá-las e atraí-las com vínculos humanos, com laços de amor, para trazê-las para Deus. Isso faz parte do processo de conversão. Se diálogo é isto, então está respondida a pergunta de como dialogar com os hereges da libertação. O que é uma heresia? Uma heresia é uma verdade incompleta. Não é? Hairesis quer dizer escolha. Entendem? Vocês veem, todas as heresias, elas enxergam uma verdade e absolutizam aquela verdade, esquecendo a outra. Heresia é isso. Por exemplo, a teologia da libertação, ela tem uma verdade. Qual é a verdade? A verdade é que o cristianismo tem uma potência de libertação para a sociedade. A verdade é que o cristianismo pode melhorar esse mundo quando nós combatemos o mal dentro de nós e nas estruturas sociais. Isso é verdade. Agora, quando isto é transformado na única verdade, quando nós esquecemos do céu, dos anjos, do paraíso, dos milagres de Deus, da Eucaristia, da adoração ao Santíssimo, das tantas coisas que a igreja sempre cultivou durante 2000 anos para pegar e transformar a igreja no posto avançado de um partido socialista, então isso chama-se heresia, hairesis. Você escolheu uma verdade, esqueceu todas as outras e criou um desequilíbrio insanável. Como dialogar com um herege? Você tem que chegar e dizer para ele: meu filho, você está esquecendo, é isto e muita outra coisa. Você está preso irremediavelmente no imanentismo. Essa é a dificuldade da sociedade atual e essa é a dificuldade da teologia de libertação. É por isso que ela se casa tão bem com a sociedade atual. Porque a partir de Hegel, né, nós ficamos presos no imanentismo desse mundo. Num mundo onde não há transcendência. Né? A gente pode puxar isso para trás com Kant, etc. e tal, mas é que com Hegel a coisa tornou-se realmente insanável. O monismo hegeliano. Kant ainda fala de um transcendente que ninguém conhece, mas que ainda existe. Né? Hegel nega completamente o transcendente. E a teologia da libertação é isso, ela é hegeliana, ela nega o transcendente, porque o transcendente é alienação. Se você falar de céu e de transcendência, você está alienando as pessoas. Tá? Então, o diálogo é isso. Falei demais, né? A gente faz, o cara faz uma pergunta e eu faço uma palestra, é um problema. Uma pergunta aqui que é uma palestra também. Padre Paulo Ricardo. Embora o senhor tenha características de conservador, guardião da tradição, bem como da liturgia, tem liturgia bem celebrada, com radical fidelidade às rubricas do missal, é perceptível a sua proximidade com a renovação carismática católica. Para muitos, uma postura anula inevitavelmente a outra. Como então administrar esta relação? Ainda nesse sentido, de que modo a igreja vê o uso dos carismas, como o dom de línguas, curas, profecia, etc., não comuns até então no meio católico? Existe fundamento para essas práticas? Tá, aí, esse é o primeiro parágrafo. Já vamos aqui, que aqui já tem uma enciclopédia. Muito oportuna a pergunta. Acho que é muito oportuna. Porque isso é uma das tantas críticas que fazem comigo, né? Padre Paulo, o senhor fala que o senhor é conservador, etc e tal. O que é que o senhor faz lá na Canção Nova? Né? O que é que o senhor faz lá na televisão Canção Nova? O povo faz um estraçalho na liturgia, faz uma liturgia de cabeça para baixo. Gente, o negócio é o seguinte. Nós temos que entender que existe uma doença chamada integrismo.
O que é o integrismo? Eu tenho a minha opinião e para você estar na verdade, você precisa estar integralmente de acordo comigo, senão você é meu inimigo. Isso é uma doença. A doença dos tradicionalistas. Está entendendo? Se você discorda comigo em um ponto, você é um herege e está condenado ao fogo do inferno. Só que acontece o seguinte, é exatamente isto que os revolucionários querem que nós façamos. Eu falava hoje com os padres que nós, que somos mais fiéis ao Papa, você não quer usar a palavra conservador porque você tem catapora, alergia, sei lá o quê, não quer usar a palavra conservador, vamos usar outra palavra, vamos usar a palavra fiéis ao Papa, né? Nós que somos mais, que procuramos ser fiéis ao Papa, precisamos entender uma coisa, gente. Nós temos que parar de brigar uns com os outros, porque é exatamente isso que o pessoal do contra quer. Divide et impera. Eles nos dividem e, portanto, mandam, imperam. Enquanto nós ficamos brigando. A situação dos conservadores nesse país é a situação do marido e da mulher que estão brigando porque o arroz queimou. Enquanto isso, um grupo de terroristas está incendiando a casa. Entendeu? Eu já cansei, eu tô careca assim, é de receber e-mail de tradicionalista conservador reclamando. Ah, os horrores da missa de Paulo VI. Por que o senhor não celebra a missa, sei lá, de que jeito, com a mão, de que jeito, com a fita, com o manípulo, com, né, as cargas, com não sei o quê? Por que o senhor aceita ir celebrar a missa lá na Canção Nova, onde o povo bate palma na missa? Entendeu? Gente, e não é um e-mail, não. É uma chuva de e-mails. Porque é interessante, a esquerda, ela ignorava solenemente o meu site até agora, o segundo turno das eleições. A esquerda nunca me mandou nenhum e-mail. Só que depois que eles perderam o primeiro turno, exatamente por causa da internet, eles invadiram tudo quanto é site conservador para bombardear e criar problema. Tudo bem. Fechando parênteses. O problema que eu sempre tive são com os tradicionalistas, que ficam enchendo o saco. Entendeu? Com bobagem. Quando, gente, nós temos que ter uma mentalidade de coalizão. O que é coalizão? Coalizão quer dizer o seguinte: você gosta de casula violão? Eu gosto de casula gótica. Você gosta de gregoriano? Eu gosto de Mozart na missa. Nós somos dois conservadores. Mas não vamos ficar brigando por causa de Mozart ou do gregoriano? Porque nós estamos sendo assaltados por forças que querem destruir a igreja. Depois a gente briga sobre esse negócio aqui, se você vai usar renda ou não. Entendeu? Vamos primeiro lutar contra o inimigo que está destruindo a igreja, destruindo a fé dos cristãos que não acreditam mais na presença de Jesus na Eucaristia, que acham que o pecado não é mais pecado e não precisa mais confessar, que já não rezam mais o texto e não creem mais na Virgem Maria e na intercessão dos santos. Vamos lutar por essas coisas que são mais importantes. Porque o pessoal chega e diz: ah, porque a Canção Nova é pentecostal, eles ficam rezando em línguas, eles ficam levantando a mão assim. Eu acho isso ridículo. Gente, acontece o seguinte: imagine, seja agora, me dê 5 minutos de sinceridade. Não precisa nem admitir para mim, admita para você. 5 minutos de sinceridade. O que
que seria o Brasil sem a Canção Nova hoje? As forças tradicionalistas. Gente, preste atenção. Olha só. Vamos pôr o pé no mundo real. Você lembra o que é real? Real é aquilo que existe mesmo quando eu não quero que exista. No mundo real, existem dioceses inteiras onde ninguém mais faz adoração ao Santíssimo Sacramento, onde os padres não admitem mais que se reze o terço, onde já não se crê mais em confissão, onde a fé católica está sendo vilipendiada, e existem dioceses inteiras cujo único vínculo com a Igreja Católica real e concreta ainda é a TV Canção Nova. Se eu, padre, que recebeu a ordem de Jesus de ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho, por causa de fricote de renda, me recusar a ir à Canção Nova, Deus irá pedir contas da minha alma do que eu fiz por causa de frescura. Entende? Eu sou padre e, como diz São Paulo, eu me fiz tudo para todos. Se a TV Globo, vou dizer mais, se a Record do Edir Macedo me der 1 hora de mídia, eu vou lá pregar o Evangelho durante 1 hora, não me interessa o que Edir Macedo pensa. Eu não sou casado com a Canção Nova. Eles me dão mídia, eles me ouvem e eu faço o bem. Enquanto isso, um bando de tradicionalistas, não estou falando de vocês não, um bando de tradicionalista ocioso fica atrás dos seus teclados de internet, resmungando da vida e reclamando como o mundo está mal. Esse mundo vai mal. Esse mundo vai mal. E não faz nada a não ser reclamar. Isso é o pecado da amargura. Entendeu? Por quê? Qual é o grande problema dos conservadores? Isso eu digo aqui não somente para tripudiar ninguém, não. Eu digo isso aqui, gente, para o nosso bem, porque eu preciso ouvir isso. Eu sou conservador e eu preciso ouvir isso. Qual é o nosso problema? Nós somos pessimistas e a nossa tendência é perder a virtude da esperança. O conservador, ele é pessimista. Ele não tem esperança. Esse mundo vai mal, vai acabar tudo mesmo. Nosso Senhor vai voltar amanhã, vai vir o reino de Nossa Senhora, né? E vai ser o debacle, vai ser o fim do mundo, o mundo vai cair. Entendeu? E pronto, não tem mais jeito. Gente, tem jeito sim. No fim, o meu imaculado coração triunfará. Não triunfa? Neguinho, trabalha. Veja, sei que eu não respondi tudo, e com isso, eu sei também que eu não respondi a essa pessoa aqui, que mereceria uma resposta melhor e menos desaforada. Tá? Mas é que como eu recebo muito e-mail, e muita coisa, nesse sentido aqui que eu respondi, eu acho que isso responde também a muitas perguntas que estavam aí na cabeça de vocês. Né? Então, eu peço desculpas à pessoa, eu vou depois, isso aqui fica para a próxima, né? Que eu vou responder também alguma coisa sobre carismas, etc e tal, porque eu acho que merece. Né? A pergunta eu agradeço muito essa pergunta aqui, estou muito agradecido a ela. Tá? Sim, desculpa interromper. Sim. Como nós perguntamos ao seu secretário nacional do Renasce, realmente a gente depois gostaria de debater. Para que a gente consiga depois esclarecer os irmãos, quem não consegue compreender. Sim. Não, perfeito. Então, eu agradeço muito a pergunta porque ela é necessária. Entendeu? É necessária porque nós precisamos, gente, saber o seguinte. Onde é que está a questão fundamental? Nós precisamos nos ater
às questões fundamentais e não nos perder nos acidentes. Porque senão vem o inimigo e derruba a casa. Então, às vezes, nós estamos aqui brigando por bobagem, quando Deus quer que nós nos unamos na fé comum. Porque você pode dizer tudo. Que a Canção Nova não entende nada de liturgia. E até é verdade. Né? Que as músicas deles não são litúrgicas. Que não sei o que, etc e tal. Mas, veja, de uma forma geral. Quando eles pregam a moral é católica. Quando eles pregam a fé é católica. E isto está fazendo um bem enorme ao Brasil. Ao invés de ajudar esse povo que tem uma televisão na mão e está fazendo um bem enorme, o que é que a gente faz? Mete o sarrafo. Mas nós estamos fazendo trabalho do inimigo. Entendeu? Ah, mas a Canção Nova traiu, porque censurou o padre Zé Augusto, não sei o que, não devia ter feito isso, não sei o que, etc. Gente, olha, a Canção Nova não é Imaculada Conceição. Eles pecam. Mas se eu só vou agora me relacionar com os imaculados dentro da igreja, com quem que eu vou falar além de Nossa Senhora? Então, vamos, né, ao central, vamos amar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos amar a igreja, vamos trabalhar, vamos dar a vida, vamos suar a camisa. Tá? Obrigado pela paciência. Tem mais uma pergunta aqui, mas fica para depois.